Olá, amigos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Então, vamos lá, direito penal, teoria do delito, crime impossível. Vamos dar sequência, então, à nossa matéria. Passamos já por 3 itens que envolvem o crime impossível. Vamos entrar no tópico 4 agora. O tópico 4 é um dos pontos mais importantes do crime impossível, que são as suas espécies. Vem comigo, então. Espécies de crime impossível. Como a gente já viu, né, a nossa teoria é a objetiva temperada, exigindo uma absoluta ou uma inidoneidade absoluta. Pela leitura do artigo 16, pode ser do meio e pode ser do objeto. Por isso, essas são as duas espécies de crime impossível que nós temos no Brasil. Letra A. Ineficácia absoluta do meio. Letra B. Absoluta impropriedade do objeto. Uma coisa importante que eu gostaria que os senhores tivessem muita atenção, mas uma extrema atenção, reside, meus caros, no fato de aqui no meio nós termos um ou. Significa que é preciso uma ineficácia absoluta do meio ou uma absoluta impropriedade do objeto. Para caracterizar o crime impossível, basta um dos dois. Não é preciso os dois. Não é um E que a gente tem aqui. Basta vocês verem aqui comigo no artigo 17. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Se deram conta? Então, basta um dos dois. É impossível consumar-se o crime. Lembrando que, por motivos óbvios, não é necessário, não se exige que o indivíduo saiba. Não é preciso que ele saiba que é impossível consumar. Na maioria das vezes é óbvio que ele não sabe, ok? Bom, uma coisa importante, amigos, quando se fala em absoluta ineficácia do meio, tá? Esse meio que está aqui são os meios de execução. São meios de execução, ou seja, os instrumentos que o indivíduo escolhe para consumar o crime não possuem potencialidade lesiva. Boa frase, né? Vamos botar aqui. Os instrumentos escolhidos pelo agente não possuem potencialidade lesiva, ou seja, eles não têm capacidade
de gerar o resultado. Por exemplo, pessoal, matar alguém com a espadinha do He-Man. Vocês lembram da espadinha do He-Man? Só vai lembrar da espadinha do He-Man quem é dos anos 80. Era uma espadinha amarela. Né? Tinha da She-Ra, rosa. Né? Aquela lá, uma espadinha de plástico. Né? Se brincava com os amigos, mas era um plástico duro e dependendo de como atingia, doía um pouquinho. Não tem como matar alguém com a espadinha do He-Man. A grávida querer abortar tomando chá de boldo. Perceberam? Qual é a chance da grávida abortar tomando chá de boldo? Nenhuma, né? Então, esse é o detalhe que vocês têm que cuidar. O meio escolhido é um meio ineficaz. Não tem potencialidade lesiva. Agora, é importante que os senhores saibam. Toda vez que a gente trabalha com as espécies de crime impossível, elas precisam sempre ser analisadas no caso concreto. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, essa questão aqui, ó. A arma de brinquedo, certo? Arma de brinquedo. A grande pergunta que se faz é: a arma de brinquedo, ela caracteriza crime impossível por ineficácia absoluta do meio? Muita gente responde sim. Muita gente responde sim, dizendo que é impossível matar uma pessoa com uma arma de brinquedo. Eu até concordo. Claro, vem alguém que vai dizer: ah, professor, e se a pessoa se assusta, vai atravessar a rua e morre atropelada? Bom, primeiro que não foi a arma de brinquedo que matou, foi o atropelamento. Segundo, que ela só fez parte de uma concausa. Eu estou falando a arma de brinquedo, por si só, produzir o resultado. Não, né? Lembrem das aulas de nexo causal. Ela por si só não acarreta o resultado, não produz o resultado, certo? Mas o problema, pessoal, é que a resposta para essa questão, se a arma de brinquedo configura crime impossível, depende. Depende do crime que o indivíduo visa no caso concreto. Se é o homicídio, tudo bem. O homicídio realmente é impossível, não tem como matar alguém com uma arma de brinquedo. Mas e se o crime for de roubo? Artigo 157. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá no 157. Está aqui. O que o 157 fala para nós? Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Pena reclusão de 10 anos e multa, ok. Aqui nós temos o crime de roubo. Mas vejam que no modus operandi fala grave ameaça. E eu pergunto, uma arma de brinquedo, ela não tem potencialidade lesiva para matar. Mas ela tem, por exemplo, ou pode ter, por exemplo, potencialidade lesiva para ameaçar? Ela pode intimidar? Pode. Basta ela ser uma réplica que o homem médio também se confunda e possa se sentir coagido. Então, embora seja impossível para o crime de homicídio,
É perfeitamente possível cometer um roubo com uma arma de brinquedo. Certo? Agora, já aproveitando que nós estamos aqui e adiantando um pouquinho algo que eu vou falar em algumas aulas futuramente nos crimes contra o patrimônio, olhem só que interessante, pessoal, no crime de roubo. Deixa eu só liberar aqui a tela. O inciso 1, ele diz se a violência, a pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. A pergunta que eu faço é, se houver o emprego de arma de brinquedo, essa majorante, esse aumento de 2/3 incide? Olha que questão maravilhosa para cair em prova. Pois é, aí, quem daqui a pouco faz um estudo global, amplo, vai lembrar de uma súmula. E eu vou botar a súmula aqui para vocês. Ué. Que sacanagem é essa? Ah, voltou. Ué. Por algum motivo, pessoal, está acontecendo isso que vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu consigo retornar. Consegui. Porém, foi embora meu touch. Súmula arma de fogo STJ. Súmula 174. Súmula 174. De novo? Mas de novo, cara. Vamos ver aqui. Tá aqui. Facilitou a nossa vida, né? Depois de muito tempo, botaram cancelada do lado. Tá aqui. Súmula 174 cancelada. Talvez em algumas legislações ainda não apareça esse cancelada que vocês estão vendo ali. No crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento da pena. Por que ela foi cancelada, pessoal? Vou explicar o motivo. O STJ entendia que o fato de usar a arma merecia um aumento de pena por causa do grau de intimidação. Mas não era esse o entendimento do legislador. É que é o seguinte, quando o indivíduo usa uma arma de fogo para cometer um roubo, ele acaba cometendo, meus amigos, gerando perigo de lesão a dois bens jurídicos. O patrimônio, porque o roubo é um crime contra o patrimônio, concordam comigo? E também a vida ou integridade física. Porque a arma de fogo se dispara, pode matar, gerando latrocínio, e pode gerar lesão corporal também. Então, o indivíduo, ao usar a arma de fogo, ele está arcando, certo? Assumindo a possibilidade de gerar risco a dois bens jurídicos, ou lesão a dois bens jurídicos. Então, aí, nesse caso, é compreensível que, usando arma de fogo, exista o aumento da pena. O problema, senhores,
é que a arma de brinquedo não gera nem ao menos perigo de dano ao bem jurídico, vida ou integridade física. Não gera. Se não gera, pessoal, não tem sentido. Não tem sentido o aumento de pena se a arma é de brinquedo. Por isso, o STJ cancelou a súmula 174. Ela não tem aplicabilidade em nenhuma hipótese. Ela pode ser entendida como arma branca? Não, ela não é uma arma branca. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, quando falar em arma branca na prova, raciocínio que os senhores têm que fazer sempre. Primeiro, para o homicídio é crime impossível. Absoluta ineficácia do meio. No roubo, caracteriza o roubo, mas simples, porque ele pode intimidar. Não o roubo majorado, não o roubo circunstanciado, porque o bem jurídico, vida ou integridade física não está em risco, não está colocado em risco, certo? Então, a gente cuida esse detalhe também. Bom, prezados, consagrados, olhem só, isso que eu falei para vocês tudo diz respeito ao primeiro caso. Mas nós podemos ter também, e é isso que eu queria que vocês cuidassem, nós podemos ter também, meus amigos, o crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto, certo? Absoluta impropriedade do objeto. Quando fala em objeto aqui, nós estamos falando do objeto material. Que é aquilo, né, que iria recair o crime, e onde iria recair o crime não existe, ou não tem capacidade de absorver o crime, absorver as consequências do crime. O exemplo tradicional, matar o morto. É impossível matar o morto, porque o artigo 121 do Código Penal exige o quê? Matar alguém. Exige que seja matar alguém. Aqui, matar o morto, não há possibilidade. Morto matar alguém é possível? Também não. Mas o morto matar alguém seria crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Não teria um meio para isso acontecer. Agora aqui é diferente. Matar o morto, o objeto que tem que recair o crime de homicídio é a vida. Se não existe a vida para receber, para absorver o crime de homicídio, o crime é impossível. Alguém vai dizer assim, mas professor, quem é o louco que vai querer matar um morto? Cabeção, aí é que tá. Nem sempre o indivíduo vai saber que está atentando ou tentando matar uma pessoa morta. Exemplo. A deseja matar B. Efetua um disparo em B. Tem a morte de B. Só que a perícia constata que B tinha morrido de um infarto 5 minutos antes do disparo. Houve um infarto 5 minutos antes do disparo. Então, percebam, o A, na verdade,
Ele deu um tiro contra o cadáver. Se deram conta? Ele deu um tiro contra um cadáver. Qual é a chance do A matar o B? Nenhuma. Ele poderia ficar dando milhões de disparos em B, ele nunca conseguiria matar o B por um motivo. Não existia uma vida mais ali. B já estava morto. Mas, professor, o A não sabia. É isso que eu disse. A nossa teoria é objetivo temperada. Essa teoria, meus amigos, ela entende que é irrelevante saber se o indivíduo podia consumar ou não, se era possível ou não consumar. É crime impossível, não é tentativa de homicídio. Se a teoria fosse subjetiva, aí sim seria crime de tentativa de homicídio. E se ela fosse sintomática, seria tentativa de homicídio e teria que se aplicar uma medida de segurança pela periculosidade do agente. Mas a nossa teoria, como eu disse para vocês, então, ela é uma teoria objetiva, nesse caso objetivo temperada, porque a impropriedade do objeto aqui tem que ser absoluta, ok? Detalhe, eu tinha dado como exemplo, na ineficácia absoluta do meio, o exemplo da gravidez tomando chá de boldo. O meio é ineficaz, não vai atingir o feto. E no crime de aborto com absoluta impropriedade do objeto? É fácil, né? É a grávida querer abortar sem estar grávida. A mulher quer abortar e ela não é gestante. É crime impossível. Por mais que ela tente, por mais que ela queira, ela não vai conseguir. Certo? E aqui cabe ainda uma lembrança, questão de prova. Já caiu em prova, a banca que exigiu isso foi o CESP. Gurizada, a impropriedade do objeto, lembre sempre, ela tem que ser absoluta. Ou seja, não pode ter nenhuma possibilidade de consumar o crime, por mais que queira. Vamos dar um exemplo? A questão que caiu na prova foi mais ou menos assim, ó. A famoso punguista da capital. Quando eu falo punguista, é o mão grande, tá? O batedor de carteira. A famoso punguista da capital vai atrás de Alberto, aposentado, para subtrair-lhe a carteira. Rapidamente, o A coloca a mão no bolso esquerdo de Alberto para subtrair a carteira e não consegue, porque a carteira estava no bolso direito. A pergunta que se faz aqui é a seguinte: nesse caso nós temos tentativa de furto ou seria um crime impossível? Seria tentativa de furto ou seria crime impossível? Vamos lá. Teve o início da execução do furto? Teve. Teve a consumação? Não. Ok. Agora, vem a grande pergunta. Era possível consumar o furto? Claro que era. Bastaria o quê? Acertar o bolso. Como errou o bolso, não tem como. Então isso é tentativa de furto. Não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. É punível. Agora, suponhamos que A coloque a mão no bolso esquerdo do Alberto. Não acha a carteira. Como tem destreza, dá mais um tempo, vai seguindo e bota a mão no bolso direito. Não consegue. Tenta um bolso de trás. Não consegue. Tenta outro. Não consegue. Por quê? Porque Alberto não tinha carteira. Agora, nós tivemos também o início da execução. Não teve consumação. Se deram conta? Não há consumação. E vejam, qual é a chance de subtrair a carteira do Alberto, de um bem do Alberto? Nenhuma.
Agora nós temos a figura do crime impossível. Agora não vai haver punição alguma para essa conduta do A. Nós temos a excludente aqui, certo? De tipicidade do A. Se deram conta? Isso é a impropriedade absoluta do objeto. Não há objeto material de forma alguma. E assim, meus amiguinhos, a gente fecha um dos pontos mais importantes do crime impossível, que são as suas espécies. 70%, 75% das questões em prova sobre crime impossível versam sobre isso que está aqui no quadro. Ok? Vamos avançar então agora. Vamos entrar no item número 5. Item número 5. Item número 5, meus caros, é o momento adequado para a aferição do crime impossível. Momento adequado para a aferição do crime impossível. Tem momento? Tem momento, pessoal. E o momento sempre é, cuidado com o que eu vou botar aqui, sempre é Vocês lembram que eu disse que a gente deve analisar o viés do crime impossível sempre num caso concreto? Pois é, no plano abstrato, nós podemos até ter a noção, mas para aferir, para bater o martelo, certo? Para bater o martelo informando que houve crime impossível, só depois que a conduta é praticada. Por quê, pessoal? Porque nem sempre a perspectiva é realmente o que acontece. Um exemplo clássico, tradicional, que muito já se discutiu na seara da doutrina, na seara da jurisprudência e inclusive em provas, é a questão das câmeras de vigilância, principalmente nos supermercados. O que se discutia? Se discutia se essas câmeras de vigilância poderiam dar a possibilidade do indivíduo consumar um furto, por exemplo. Será que era possível consumar esse furto? Ou, na verdade, a chance de consumar esse furto era zero e aí caracterizaria o crime impossível, não podendo punir a pessoa? Bom, amigos, aí que vocês têm que entender uma coisa, gostaria que entendessem. A colocação das câmeras de vigilância dentro dos supermercados, por exemplo, não teve o condão de acabar com os furtos, porque isso é impossível.
Só para acabar com os furtos, só se acabasse com o ser humano. Não tem como. Então o objetivo é controlar, certo? Controlar e, olhem bem, e diminuir os furtos. Isso sim. Se a gente fala em diminuir os furtos, existe a chance dele acontecer. Então, se, por exemplo, uma pessoa está sendo monitorada pelas câmeras de vigilância, tá? Ela está sendo controlada pelas câmeras de vigilância, até aí tudo bem. E aí, meus amigos, chega um momento, tá? Chega um momento em que as câmeras focam numa pessoa, tá ali, e ela está botando produtos no carrinho. Alguns produtos ela está colocando dentro da bolsa ou escondendo dentro da roupa. Ok. Se a gente fosse analisar no plano abstrato ou antes da conduta, a gente poderia muito bem afirmar que essa pessoa não vai conseguir subtrair esses bens, porque já há um controle da vigilância, da monitoração sobre essa pessoa que vai impedir ela de cometer. Mas como eu falei, não temos como saber se ela não vai passar essas mercadorias para outra pessoa e já foge do controle das câmeras. Não tem como saber, não tem como dar uma afirmativa, certo? Então a gente entende, amigos, que é preciso que essas pessoas, primeiro, sejam abordadas pelas autoridades, que sejam conduzidas à delegacia, e aí sim, após isso, certo? Os competentes nas persecuções penais vão então dar a interpretação correta. Mas tudo isso é depois da conduta. Não é antes, não é no momento. Tanto que nós temos uma súmula, que é a súmula 567. Súmula 567, vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o que ela diz? Súmula 567, 567 do STJ. Súmula 567, deixa só eu... Aqui, localizei. Aqui. Interessante, né, que o título pode fazer com que se induza em erro. Então a gente tem que cuidar um pouquinho. Súmula 567. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por sistema de segurança no interior do estabelecimento. Cuidado, cuidado. Por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Perceberam? Então, se não torna impossível por si só, é preciso ter que permitir que a conduta aconteça. E aí sim, depois se verifica se era possível ou não consumar esse delito. Se por si só caracterizasse crime impossível, aí sim, amigos, bastaria liberar a pessoa, ir embora e pronto. Ok? Cuidado, então, com a súmula 567, que ela é uma das campeãs de cair em prova. Principalmente essa questão, então, que envolve, né? Envolve e muito esse aspecto das câmeras de segurança, câmeras de vigilância. Certinho?
Muito bem. E assim, nós vencemos o item 5. Vamos para o item 6. Alguém vai dizer, opa, o penúltimo? Não, não são 7, são 9. Ah, tu disse que era 7. Sim, eu disse errado. Vamos lá. Item número 6. O item número 6, meus amigos, são os aspectos processuais. Os aspectos processuais, o que eu quero dizer agora? Assim, pessoal, olha só. Vamos supor, tá, que as pessoas, então, foram surpreendidas num caso concreto. Como a gente viu já, é preciso deixar o fato acontecer e deixar para a persecução penal. Bom, na persecução penal, o que acontece? Nós temos as figuras processuais e o que cabe a cada uma delas quando vislumbra um crime impossível. Quem são essas pessoas? A autoridade policial. B, Ministério Público. C, juiz. Essas são as pessoas da persecução penal. Bom, a autoridade policial, meus amigos, aqui, ela precisa necessariamente, adiantando a vocês, tá aqui. Ela precisa necessariamente instaurar e concluir o inquérito, mesmo que seja crime impossível. Por quê? Porque, pessoal, para instaurar, ela é obrigatória, certo? Princípio da oficiosidade. O inquérito deve ser instaurado de ofício. E da obrigatoriedade, ou seja, se tem elementos mínimos de autoria e materialidade, tem que instaurar, certo? E concluir. Princípio da indisponibilidade. Vocês têm que lembrar, inquérito policial é uma matéria de processo penal que cai em quase todos os concursos. Tem que lembrar que a autoridade policial não pode arquivar inquérito, só o juiz, artigo 17 do CPP. Então vão perguntar, mas professor, e se a polícia, se o delegado, a autoridade policial perceber que é crime impossível? Bom, aí o máximo que pode fazer é concluir sem indiciar. Não indicia, certo? Não indicia. Coloca no relatório todas as circunstâncias que verificou, todas as circunstâncias que vislumbrou, todas, e, isso é muito importante, e envia, o Ministério Público vai ver o que fazer. Chegou no MP. O MP, meus amigos, se ele verificar que é crime impossível, ele vai requerer o arquivamento do inquérito. Se dê em conta que o Ministério Público não tem também o poder
ele não tem o poder de arquivar. Só quem tem o poder de arquivar é o juiz. Ele requer ao juiz o arquivamento. Ah, e se o juiz não concordar? Aí vocês têm que lembrar das aulas de processo penal. Havendo a discordância, né, o MP entendendo que é caso de arquivamento e o juiz entendendo que deveria oferecer a denúncia, os autos sobem ao procurador-geral. E esse procurador-geral, segundo o artigo 28 do CPP, vai dar o voto de Minerva. Se ele entender que é caso de arquivamento, o juiz tem que arquivar. Se entender que é caso de denúncia, ou ele mesmo, o procurador-geral, oferece a denúncia, ou então, pessoal, ele nomeia outro promotor de justiça para oferecer. Certinho? Cuidem isso. Então, ele requer o arquivamento. Se o juiz arquivou, maravilha. Agora, se porventura o MP oferece a denúncia, se o MP oferece a denúncia, cabe ao juiz rejeitar a denúncia. Está aqui. Cabe ao juiz, então, fazer a rejeição da denúncia. Ele tem que rejeitar. Se deram conta? Por quê? Porque o fato é atípico. O fundamento é o artigo 395, inciso 3 do Código Penal, que diz que o juiz rejeitará a denúncia ou queixa quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. A tipicidade está aqui. Mas existe uma questão agora. E se o juiz, nesse momento, ele tem dúvidas se é crime impossível ou não? O pessoal vai dizer, se ele tiver dúvida, ele tem que rejeitar, in dúbio pro réu. Aqui não. Aqui, amigos, ainda não teve a produção de provas. Então, o juiz tem a chance aqui, tem o direito de permitir que as dúvidas sejam sanadas no processo. Nesse momento aqui, vigora o princípio in dubio pro societatis. Ou seja, na dúvida, em favor público, em favor da sociedade. O processo vai seguir. E se no final do processo, o juiz chegar à conclusão de que, olhem bem, se no final do processo ele chegar à conclusão de que é crime impossível, aí, meus amigos, ele vai poder absolver. Ou, na dúvida, também absolver. Absolve ao final. Só que agora, pelo artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Porque o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Ok? Aqui estão as funções de cada um. Existe também uma questão importante. Como é que funciona a apreciação do crime impossível nos casos de tribunal do júri? Lembrando, o tribunal do júri é o juiz natural, né? É um juiz presidente e 25 jurados, pessoas do povo. Desses 25 saem 7, que é o conselho de sentença, que efetivamente vai julgar o réu. Bom, como é que fica a postura do tribunal do júri em se tratando de crime impossível? Vocês têm que saber ou lembrar que o nosso tribunal do júri, ele é baseado no direito romano, no direito francês. Logo, ele é bifásico ou escalonado. Ele é composto de 2 fases. Não importa para nós agora aqui o nome das fases, tá? Então, por isso que eu vou botar a primeira fase e vou botar a segunda fase. Mas quem quiser anotar, não é grande coisa. Primeira fase é chamada de juízo da acusação. Segunda fase é o juízo da causa.
A primeira fase, pessoal, é apenas a admissibilidade, para ver se o réu vai a plenário ou não. Aqui na primeira fase, se ficar vislumbrado, configurado o crime impossível pelo juiz presidente, vai incidir aqui a chamada absolvição sumária, certo? Absolvição sumária. Ou seja, o juiz presidente nem vai mandar o réu a júri. Matou o morto. Ficou demonstrado claramente pela perícia que o sujeito já estava morto há muito tempo. Absolve sumariamente. Acabou. Ok? Agora, se essa perícia, por exemplo, só surge depois, ou seja, já foi pronunciado, já estamos lá no plenário, os jurados já estão posicionados e tudo. Aí, amigos, os jurados vão ser quesitados e aí nós vamos ter a absolvição em plenário. Está aqui, certo? Aí nós vamos ter a absolvição em plenário. Os jurados reconhecem nos quesitos. Uma coisa que cai muito, cai mais ou menos, mas já se perguntou e é uma questão interessante, é a questão do habeas corpus. Se caberia a ação de habeas corpus em se tratando de casos relativos ao tribunal do júri. Ao tribunal do júri não, ao crime impossível. De regra geral, não. Por quê? Porque o tribunal do júri, porque o habeas corpus, foco, concentration, porque o habeas corpus é uma ação constitucional de cognição sumária, ou seja, de tiro curto, onde a ilegalidade tem que estar comprovada, constatada. E como nesses casos é preciso análise probatória, é preciso provar, por exemplo, a impropriedade absoluta do objeto, o habeas corpus é uma via muito estreita e não seria capaz de fazer isso. A não ser, é claro, que a ilegalidade seja flagrante. Por exemplo, sujeito sendo encaminhado ao júri ter sido acusado de matar um macaco. Nesses casos, sim, o habeas corpus seria cabível, porque não é preciso discutir, não é preciso auferir dilação probatória. Mas, caso contrário, o habeas corpus não cabe para isso. É indispensável, certo, que ocorra aqui, pessoal, uma ausência de dilação probatória, certo? E assim a gente venceu o item 6. Os outros 3, agora, o antepenúltimo, que é o 7, o penúltimo, que é o 8, o último, que é o 9, são bem tranquilos de se entender. Vamos lá. Número 7. Crime putativo e crime impossível. Crime putativo e crime impossível, pessoal. O item 7 versa sobre isso. O item 8, eu vou pôr ele aqui. O item 8, meus amigos, é a diferença
entre crime impossível e crime putativo. E o 9 são exemplos finais. Já botei os 3 aqui, que são as últimas situações que nos permitem agora. Bom, crime putativo. Putativo vem do latim putativus, que quer dizer imaginário, irreal, certo? Ou seja, são situações que estão na cabeça do indivíduo. Situações que estão na cabeça dele, que ele pensa, mas é só na sua ilusão. Não sai do campo ilusório. E aí nós temos 3 espécies de crime putativo, ou como alguns chamam também, delito putativo. O crime putativo pode ser por erro de tipo, pode ser por erro de proibição, também chamado de crime surreal ou delito de alucinação, e ainda o crime putativo pode ser por obra do agente provocador. Aqui está. O que é o crime putativo por erro de tipo? Crime putativo por erro de tipo se dá, meus amigos, quando o agente comete uma falsa percepção da realidade, ele tem uma falha imaginária quanto a um elemento do tipo penal. Então nós vamos ter aqui um erro imaginário que incide sobre um elemento do tipo penal. Por exemplo, o sujeito, ele tem a intenção, ele quer cometer tráfico de drogas, ele acredita estar vendendo cocaína, heroína e, na verdade, ele está vendendo farinha. Isso é o exemplo clássico de um crime putativo por erro de tipo. Existe o tipo penal do tráfico de drogas, ele acha que está praticando e, na verdade, não está cometendo crime nenhum. Certo? Se deram conta disso? Isso é o crime impossível por erro de tipo. Ah, por que não é erro de tipo? É que no erro de tipo o indivíduo não pensa que está cometendo crime algum. Não pensa que está cometendo uma conduta típica quando está. Aqui é o contrário. Ele quer cometer uma conduta típica quando na verdade não está. Cuidem isso. No crime putativo por erro de proibição, aqui, meus amigos, incide sobre um tipo penal inexistente. Por isso se chama crime surreal ao delito de alucinação. Sobre um tipo penal inexistente. Cuidem isso. Por exemplo, vamos supor que um indivíduo
Um indivíduo qualquer está dirigindo um carro, aí ele perde o controle do veículo e acaba colidindo com outro carro. E ele foge dali, vai embora desesperado, com medo de ser preso por dano culposo. Ou seja, ele tem uma falsa percepção da realidade no seu universinho, no seu mundinho, achando que o crime de dano admite forma culposa. Só que o dano é um crime que só admite dolo. Ali, o máximo que ele sofreria é uma sanção civil, não uma sanção penal. Isso é um delito putativo por erro de proibição. Diferente aqui existe o tipo penal. Existe o tráfico de drogas na lei, previsto em lei. Aqui não tem dano culposo previsto em lei. Se deram conta? E por fim, delito putativo por obra do agente provocador. Meus amigos, aqui eu quero que vocês cuidem, porque esse erro, ele também leva o nome de um flagrante. Ele é chamado também de flagrante preparado ou provocado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que nesses casos aqui vai haver um erro pelo indivíduo que pratica uma conduta, só que esse erro foi provocado por um agente. Certo? Foi provocado por alguém. Qual é o exemplo clássico disso? Um exemplo clássico é aquele de uma patroa na residência que desconfia que a empregada está subtraindo bens, objetos, valores da casa. Então ela diz para a empregada que vai fazer uma viagem, por exemplo, todavia ela deixa valores em locais estabelecidos na casa. Ato contínuo, ela evidentemente não viaja, comunica os policiais, e aí o que acontece? Nesses casos, quando ela vai se apoderar dos valores e botar na bolsa, por exemplo, a polícia impede que a conduta aconteça. Se deram conta? Alguns autores dizem que seria, na verdade, uma peça, um evento em que a pessoa ali é a protagonista sem se dar conta, sendo provocada por alguém a cometer aquilo. Essa pessoa, essa empregada que está subtraindo os valores, ela está agindo em um erro, um crime putativo por obra de um agente provocador, que nesse caso foi a patroa. Se deram conta? Pois é. Na verdade, amigos, vocês precisam entender que nesse caso, o crime putativo por obra do agente provocador, ele também é considerado crime impossível. Conforme dispõe a súmula 145 do STF. A súmula 145 diz exatamente isso. Vamos dar uma olhadinha? Vou botar lá. Súmulas, enunciado 145. Aqui está. Não há crime
quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Se deram conta? Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. De fato, amigos, a chance dessa empregada consumar o delito era zero nesse caso. Por quê? Porque foi tudo montado, né? Alguém vai dizer, professor, é sinônimo de flagrante forjado? Não. Flagrante forjado é crime de abuso de autoridade. No flagrante forjado são criadas provas de um crime inexistente. Por exemplo, o enxerto de drogas. Vejam que a vítima ela não participa de nada. No flagrante provocado, ela é incentivada. Primeiro, né, pessoal, o agente provocador induz, depois ele impede. No flagrante forjado, ele não induz nem impede. Ele mesmo faz. Então, sim, o flagrante provocado ou o crime putativo por obra do agente provocador, ele tem esses dois momentos, esses dois atos. O primeiro, certo? O primeiro deles, que é a indução, e o segundo deles, que é o impedimento. Deixando claro também uma coisa, e aquela questão do supermercado, das câmeras de vigilância, caracteriza flagrante preparado por obra do agente provocador? Não, porque aquilo caracteriza no indivíduo atos espontâneos dele, e segundo que é possível consumar. O objetivo delas é só reduzir a chance de prejuízo para o estabelecimento, súmula 567 do STJ. Lembrem disso. Então, cuidem, pessoal, cuidem esse detalhe aqui da súmula 145, tá? Bom, agora vem uma grande questão aqui. Grande questão. Que é a questão da lei de drogas. Quando se tratar de drogas, isso cai muito em prova. Drogas. Tóxico. Imaginem que um delegado liga para um sujeito porque ele está querendo prender esse cara por tráfico. Está muito tempo atrás desse sujeito para prendê-lo por tráfico de drogas, ok? Aí, liga para o sujeito, pergunta se tem a droga, combina um local para se encontrarem para entregar a droga. Quando o sujeito entrega a droga para o delegado dá voz de prisão para ele. Será que esse flagrante é válido? Pois é. Pessoal, cuidem. A jurisprudência afirma entendimento de que no caso de crime da lei de drogas, tá, o flagrante preparado, ele acaba sendo válido. E por que ele é válido, pessoal? Porque a conduta não é apenas de entregar. Existem outros comportamentos que não foram provocados pela autoridade. Querem ver? Vamos lá na lei de drogas. Quem quiser já ir indo lá. Lei 11.343 de 2006. Aqui está. Nossa, voei. Eu só quero ir no 33, que é o crime de tráfico de drogas. Tá aqui. Olhem, meus amigos, quantos verbos tem. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda gratuitamente. Então, daqui a pouco, esse sujeito vendeu para o delegado. Ou houve ali uma encenação de venda. Mas será que a autoridade também preparou
sei lá, o ter em depósito, o trazer consigo? Não. Então, amigos, percebam que nesses casos, em se tratando de drogas, nós não vamos ter problema algum. Nós vamos sim, certo, ter o crime configurado, sem problema algum, em caso de lei de drogas, certo? Para fechar esse item 7, é preciso que a gente saiba também que existe uma diferença, pessoal, de flagrante preparado ou provocado para o chamado flagrante esperado. Existe diferença de flagrante preparado para flagrante esperado. Que diferença seria essa? Na verdade, senhores, no flagrante esperado, a polícia não prepara nada. Ela verifica que um crime vai acontecer e simplesmente espera acontecer para efetuar a prisão. Esse flagrante é perfeitamente válido. A jurisprudência já trouxe casos importantes de que a polícia sabia que um crime ia se configurar no momento, foi para o local, esperou o helicóptero descer com todos os criminosos e prendeu. Isso é o flagrante esperado, é legítimo, dependendo do crime também. Não pode deixar acontecer crimes de dano irreparável. Por exemplo, a polícia vê que um homicídio vai acontecer. Ela pode esperar o homicídio acontecer? Não. Ela tem que ir lá e prender, certo? Efetivamente, prender antes de acontecer. O estupro, a mesma coisa. Já no flagrante preparado, a polícia prepara a cilada, a armadilha. São situações distintas. Aqui, amigos, é a matéria única e exclusiva de processo penal. Aqui, nós estamos falando de crime impossível, direito penal, ok? E o item 8, é a diferença do crime impossível para o crime putativo. Bom, amigos, a diferença é a seguinte, né? Crime impossível é a ineficácia absoluta do meio, é a impropriedade absoluta do objeto, certo? Vai se dar quando não for um crime putativo por erro de tipo, ou seja, quando o indivíduo não tem uma falha no conhecimento quanto ao elemento do fato típico, quando não for crime putativo por erro de proibição, que incide sobre uma lei que não existe, um tipo penal que não existe, ou quando não for por obra do agente provocador. Certinho? E agora o item 9. O item 9 são os exemplos finais. Esses exemplos finais são dois. São dois exemplos finais que vão encerrar o crime impossível e vão encerrar a transição e o fato típico. O item 1, o primeiro elemento do crime. Vamos pôr assim. Nove. Exemplos finais. Prezados, vamos supor que Tício aqui está ele. Tício é um médico legista. Aqui está. Tício é um médico legista.
Ele está de plantão no departamento médico legal. Certo? Está de plantão no DML. Aí chega Maria. É colocada na mesa de autópsia. O Tício precisa realizar o exame na Maria. Todavia, o que o Tício percebe? Que ele é um plantonista. Maria tem 89 anos de idade, certo? Tício é legista, ele percebeu que é plantonista, está sozinho ali, tem que fazer a autópsia, mas ele nesse momento teve ideias. Ele pensou, poxa, será que é legal? Eu nunca tive uma experiência. Quer saber? Ninguém vai saber mesmo. E o Tício, então, mantém relações sexuais com Maria. Todavia, no meio do ato, Maria desperta. Maria acorda. Maria, meus amigos, tinha catalepsia. Ou seja, é uma aparência de morte. Existia a impressão de morte quando, na verdade, ela não estava morta. E ela acabou acordando no meio do ato. A pergunta é: qual a responsabilidade de Tício? Vamos botar umas alternativas aqui. Muito bem, aí está. Ali estão todas as situações. 5 alternativas. Só relembrando então, Tício é um médico plantonista, tem que ficar na madrugada para fazer a autópsia. Nisso chega o rabecão com Maria, ou a ambulância, enfim, tem que fazer a autópsia. Ela é colocada naquela maca lá, né? Maria com 89 anos. Tício, então, tem que fazer a autópsia, mas decide fazer algo diferente primeiro. Então, mantém relações sexuais com ela, mas no meio do ato ela acorda. Ela não estava, tinha catalepsia, parecia estar morta e não estava. Qual é a responsabilidade de Tício? Ali estão as alternativas. Quando eu pergunto sobre essa questão em aula, por exemplo, em uma aula presencial, os alunos costumam, muitos, dizer na hora,
Não interessa o que pode ser no caso concreto no universo dela. Então é óbvio que a letra A eu vou eliminar, tá? Boa ação aqui eu vou eliminar. Eu tenho 4 alternativas, B, C, D e E. Pois é, eu posso eliminar mais uma aqui de ouvido, de olho. Eu posso eliminar, por exemplo, a letra B de Brasil. Por quê? Porque o estupro, seja ele comum, seja ele de vulnerável, ele só é punível na forma dolosa, na forma intencional. Ele não tem a previsão na lei, na forma culposa. Por esse motivo, eu também elimino e risco a letra B. Também está fora. Então eu tenho 3 alternativas: estupro de vulnerável, vilipêndio ao cadáver e fato atípico. Muitos alunos dizem que eu poderia excluir também vilipêndio ao cadáver. E eu posso? Claro que eu posso, amigos. É evidente que eu posso excluir. Por quê? Porque se ela acordou, não tinha cadáver. Logo eu pergunto a vocês, tem como vilipendiar cadáver vivo? Não. Então, não pode ser como resposta vilipêndio ao cadáver. Porque aqui incide o chamado crime impossível. Crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Não há o objeto, não tem como vilipendiar cadáver vivo. Se deram conta? Não tem como vilipendiar cadáver vivo. Então, é crime impossível para o vilipêndio ao cadáver. Está fora. Ah, professor, mas ele não sabia. Qual é a nossa teoria mesmo? Teoria objetivo temperada. É absoluta. Não tem como, certo? Vilipendiar a pessoa viva. Está fora. A resposta é E de Equador ou é C de Canadá, estupro de vulnerável, ou é E de Equador, fato atípico. E a resposta, meus amigos, é letra E. A conduta do Tício é atípica, não é criminosa. Que absurdo, mas como? De que maneira não é então estupro de vulnerável? Eu não consigo entender. Prezados, o estupro de vulnerável, ele está no artigo 217-A do Código Penal. Vamos pegar? 217-A. Vamos nele. Estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Ah, ela tinha 89. Não é isso. Maria é vulnerável por outro motivo. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Maria não podia oferecer resistência. Alguém vai dizer, então, professor, isso está ratificando ser estupro de vulnerável. Não. Ele praticou a conduta do 217-A? Praticou. Sabia o que estava fazendo? Não. Ele acreditou estar praticando um ato de necrofilia, mas ele não tinha a intenção de manter relação sexual com alguém que não podia oferecer resistência. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém. Ele acreditou ser algo, um cadáver. Como é que é o nome disso? Erro de tipo.
Tá, professor, mas é um erro de tipo evitável, porque o homem médio não faria isso. Tá, e daí? Responderia na forma culposa. Existe estupro de vulnerável culposo? Não. Então, esse exemplo é o exemplo clássico de uma questão interessante de prova, né? Ele não responde por vilipêndio ao cadáver, porque vilipêndio ao cadáver é crime impossível. E ele não responde por estupro de vulnerável, porque no estupro de vulnerável ele agiu em erro de tipo. Então, a conduta não é criminosa. Perceberam? Legal. Esse é o exemplo final 1. Exemplo final 2. Exemplo final 2. Prestem atenção. Maria e Marta são vizinhas, certo? Maria e Marta são vizinhas. O que acontece aqui, pessoal? Elas são vizinhas e são melhores amigas. Uma faz de tudo pela outra. Uma empresta açúcar para outra, uma foi madrinha do batizado da filha da outra, outra foi madrinha da outra, enfim, aquela história toda. Até que chegou um momento que elas se tornaram inimigas mortais, certo? Viraram inimigas. Em que momento elas se tornaram inimigas? No momento em que uma roubou o marido da outra. Isso foi o principal, estourou. Viraram inimigas mortais. Em virtude dessa animosidade entre as duas, Marta se muda para outro estado. Se muda para outro estado. Se existe algo mais rápido que a luz, que o som, é a fofoca. E anos depois, Maria toma conhecimento que houve a morte de Marta. Maria, então, decide ir ao velório. Maria vai ao velório. É a primeira a chegar. Está ela e Marta no caixão. Aí Maria começa a olhar Marta no caixão e pensando: sorte tua tu ter morrido antes de eu te encontrar. Porque se eu tivesse te encontrado, sabe o que eu faria? Maria então olha para os lados, não vê ninguém, tira uma faca e começa a esfaquear o corpo todo de Marta no caixão.
dá várias facadas. Nessas facadas, daqui a pouco Marta solta um suspiro imenso e morre. Marta morre esfaqueada. Como assim, professor? Eu não entendi. Ela já não estava morta? Não. Ela tinha catalepsia. Ela tinha catalepsia. Se perceberam? E morreu pelas facadas. A pergunta: qual é a responsabilidade de Maria? Eu só vou deixar duas alternativas, né? Aliás, três. Vilipêndio ao cadáver, homicídio ou fato atípico. De novo, três alternativas: vilipêndio ao cadáver, homicídio ou fato atípico. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, pode ser vilipêndio ao cadáver? Não. Porque para o vilipêndio ao cadáver é crime impossível. Absoluta impropriedade do objeto. Não tem cadáver. Não tem como vilipendiar a pessoa viva. Está fora. Pode ser homicídio? Não. Por que não pode ser homicídio? Porque no homicídio ela agiu em erro de tipo. Por que erro de tipo? Ora, pessoal, o tipo penal é matar alguém. Ela sabia o que estava fazendo? Não. Ela errou quanto ao alguém. Ali era algo. E quanto ao matar, né? Ela achou que estava apenas esfaqueando algo. Ok? Ah, professora, mas não poderia ser homicídio culposo? Não, amigos, porque o homem médio também cometeria esse erro. Ele também acreditaria que uma pessoa numa capela, num caixão, estaria morta. Por isso a resposta é letra E. Não seria crime nenhum para ela. Claro, na prática isso acontecer, zero chances. Mas na teoria é possível. Nenhum crime seria incidido ali a Maria. E agora, o último exemplo. O último exemplo. Prezados, Tício deseja matar o Caio, certo? Tício efetua um disparo em Caio. O Tício agora quer esconder o corpo. Coloca na lareira. A polícia encontra o corpo. Leva para a perícia. Na perícia sai o laudo. Causa mortes. Queimaduras. Pergunto a vocês, qual é a responsabilidade do Tício? A. Homicídio. B. Homicídio e ocultação de cadáver. C. Ocultação de cadáver. Bom,
Uma das três, não há dúvida que nós podemos eliminar, né? Que é a ocultação de cadáver. Tá fora. Até porque nós temos aqui a figura do dolo geral, o erro sucessivo, né? O indivíduo teve o dolo na conduta, teve o dolo no resultado, quis matar e matou. Então, homicídio, não há dúvida que ele responde. Agora a pergunta é se ele vai responder pela ocultação de cadáver. A pergunta é: se a causa da morte foram as queimaduras, como é que ele foi colocado na lareira, vivo ou morto? Vivo. E aí eu pergunto a vocês, tem como ocultar cadáver vivo? Não, né? A ocultação é de cadáver. Cadáver morto é até redundância. Logo, pessoal, não pode ser esses dois, porque para a ocultação de cadáver nós temos crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Logo, tá fora a B também, só sobra a letra A. Certinho? Que bom. Assim a gente encerra o crime impossível. Assim nós fizemos a transação suave e tranquila do item 1, que é o fato típico, para entrar no segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Todavia, amigos, isso é assunto para a próxima aula, para o próximo vídeo. Então agora nós vamos tomar um cafezinho, um chazinho. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu! Tchau, tchau.